Olá pessoal do Instagram, como vocês estão? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Pecado. Desde a mentirinha, né? Uma pequena mentirinha. Que às vezes a pessoa diz, tipo, pecado, pecadinho, pecadão, né? Então, uma pequena mentirinha, mas isso até os pensamentos maus, né? Se a pessoa deixar aquele pensamento. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração, né? Até aquele versículo que diz, quanto mais você fala, mais você está perto de pecar, se você modera os lábios, né? Você é sábio. E tem até uma promessa da longevidade, né? Quando a pessoa... tem um versículo que diz, se quiser viver dias felizes, refreia sua língua do mal, seus lábios de falar engano, né? Então, contra a língua, é ser sábio. Ser sábio, né? Tem vários provérbios que diz que o homem sábio, ele é sereno. E a raiva é a marca dos tolos. Em Tiago diz que a raiva é uma oportunidade para o diabo agir, né? Na vida das pessoas. E em Tiago diz, não se põe só sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, né? Então, a Bíblia diz que toda palavra que sai dos nossos lábios tem que sair para a edificação dos que nos ouvem. E a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel, né? E a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lá em Salmo 1:1. Porque uma pessoa que é o pecador, aquele que vive continuamente no pecado, é escravo do pecado, né? É do diabo. Então, quando a pessoa peca e não se arrepende, né? É aquela tristeza do pecado. O pecador que não sente aquela tristeza. Você pecou, fez uma coisa errada e não vem uma tristeza por ter feito aquilo, né? Tipo, você mentiu, você adulterou, você roubou e não sente nenhuma tristeza. E aí você substitui o pecado aí, roubou, adulterou, fazer qualquer outra coisa, traiu e não sentiu nenhuma tristeza por aquilo, por ter feito aquilo. A Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento e não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a Bíblia diz que um coração contrito, Deus não despreza. Então você fez a coisa errada, mas você não tem prazer naquilo ali. É o prazer não pecar, né? Quer dizer, quando a gente ouve o Espírito Santo, a gente se arrepende, né? Vem a consciência de que aquilo é errado, né? O Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo, ele controla a nossa consciência. Então, ele vai nos convencer de que aquilo é errado. E aí nós vamos nos arrepender e não fazer mais, né? Jesus disse para a mulher adulterar, vai, não peques mais, né? Que o pecado traz vergonha. Tem aquele versículo que diz que o pecado é o próprio das nações. O pecado traz vergonha. Não é em vão que Jesus deu a sua vida. Ele derramou o seu sangue. Eu acho que se você pergunta assim, meu Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Por que uma pessoa daria a sua vida? Foi necessário derramar sangue para nos resgatar, nos redimir. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Então, houve um sacrifício, né? Para nos salvar, para nos redimir. Para você ver aonde que leva o pecado na vida do ser humano. Então, o pecado não é brincadeira. A Bíblia diz que estão na carne não pode agradar a Deus. Quem peca é filho do diabo. Quem quer ser filho do diabo? Ninguém. Nem todos são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, justamente os que são aceitos em Cristo, que abandonaram uma vida de pecado, os que se despojaram do velho homem com seus feitos, né? Se despojar do velho homem que se corrompe.
A vida de pecado, ela corrompe. O pecado trouxe as doenças. O pecado traz tristeza. E é por engano. Eu já pude perceber como a palavra do Senhor é verdade quando o inimigo ele cega as pessoas, né? Uma vez eu vi um pastor pregando que ele disse que quando a pessoa é filha do diabo, ele vive na prática do pecado, o diabo ele diz, peca, faz isso, e a pessoa faz porque ela é escravo dele, né? Tem um versículo que diz que Satanás ele escraviza as pessoas para fazer o que ele quer, porque é filho, né? Vai fazer o que ele quer. Então, ele escraviza as pessoas, o álcool, né? A bebida, que é bebedice, é um pecado. Aí, o que? Ele dá aquele prazer da bebida para a pessoa, a pessoa fica rindo à toa, né? Mas destrói a família, né? Já vi vários testemunhos de famílias que foram destruídas por causa da bebida, do álcool. Então, você vê mesmo que o salário do pecado é a morte, a destruição, né? Quantas famílias estão sendo destruídas pelo álcool, enfim. Todo tipo de pecado ele traz destruição. Então a Bíblia diz que nós devemos fugir do pecado que tão tenazmente nos assedia. E por isso que vai a vida do cristão, está sempre orando. E a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por quê? Porque o ímpio é guiado por Satanás. E Satanás vai tentar te enganar. Então quando você anda com os ímpios, né? Os ímpios que estão sendo enganados pelo diabo, que escravizou eles, né? Para pecar. Então, o conselho de um ímpio é um engano. Por quê? Porque ele é filho do diabo. Então, ele sendo filho do diabo, ele é cego, ele é escravo do pecado. Todos os conselhos dele são enganosos, né? Então, a Bíblia diz, a gente não se deixa influenciar pelo conselho dos ímpios, né? Não se assente com pecadores, com ímpios, porque é como se você tivesse o diabo assim ao redor. Quem quer ter, né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Quem quer ter comunhão com o diabo? Ninguém. Deus me livre. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que estar comunhão com o Senhor Jesus, né? Não teve pecado, certinho, justo, amor verdadeiro, né? Que Ele demonstrou por nós. Não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu próximo, né? Então, Jesus é o nosso melhor amigo, o único amigo de verdade, é aquele que dá a vida por nós. Então, e às vezes que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando você anda com ímpios, você se decepciona muito. Por quê? Primeiro, porque eles não conseguem amar o próximo, porque o diabo não vai fazer os filhos dele amar o próximo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, ele vai te enganar, ele vai falar mal, ele vai fazer tudo. Por quê? Porque o espírito naquela pessoa não é de Deus. Então tem uma diferença de quem é de Deus. E na Bíblia diz, bem claro, tem uma coisa que diz assim, tem diferença daquele que é filho de Deus e filho do diabo. Tem diferença, né? Pelos seus frutos. A Bíblia diz que uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então a Bíblia diz, pelos seus frutos você conhece a árvore. Né? Então a gente conhece os filhos do reino e os filhos do maligno. Então, é impressionante quando o Espírito Santo convence a gente no nosso pecado, não tem como você dizer porque o pecado dela é enganoso. A partir do momento que a pessoa tem essa convicção, porque quem dá é o Espírito Santo, a partir do momento que a gente tem essa convicção, pronto, é como se aquele versículo que Jesus diz que a porca lavada volta a se ela volta a se sujar na lama, né? O cachorro volta ao vômito e a porca lavada volta a se sujar na lama, né? Então, quem quer que se sujar na lama? Eu não quero me sujar na lama, né? Então, a pessoa assim, depois que o Espírito Santo que abre os nossos olhos pra gente ver, porque o diabo ele cega, tem aquele versículo que diz que o Deus deste século cegou, é um versículo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse à luz do Evangelho. Então, o Espírito Santo é pedir, por isso que a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Então a gente precisa buscar mesmo, porque buscar conhecer o Senhor, né? E a Bíblia diz que o Espírito de Deus ninguém pode conhecer a Deus senão o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus em nós, né, ele vai nos revelando essas profundezas
elas são reveladas pelo Espírito, né? O profundo, ali, os pensamentos do Senhor. Então, a revelação é pelo Espírito. E a palavra de Deus, ela é Espírito, né? É o único livro que foi escrito por um Espírito. A palavra do Senhor. Então, a Bíblia diz, né? Conheçamos e procuramos em conhecer o Senhor. Cada dia mais conhecer o Senhor. E nós não somos desse mundo, né? A Bíblia diz, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Então é por essa palavra que é a verdade. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? A palavra do Senhor é nosso escudo, né? Deus se revela através da sua palavra, o verbo. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E é tão bom a gente ter esse conhecimento da verdade, né? Jesus disse que aquele que é da verdade ouve a minha voz, né? Então, que você venha estar ligado na verdade. A palavra do Senhor que é a verdade. Hoje e sempre.